Boa noite, Edi Arcanjo. Boa noite, Dona Marilda. Boa noite, José Faria. Boa tarde. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carlinhos. Boa noite, meus amigos. Boa noite, Ezequiel. Obrigada. Muito obrigada, gente. Deixa eu só colocar aqui. Que a mesa de som é muito high-tech, sabe, gente? É um tecladinho de computador. Eu quis colocar a música Porque Ele Vive, né? Que tem tudo a ver com o dia de hoje. Uma feliz Páscoa. Espero que vocês tenham tido uma excelente Páscoa com seus familiares, com aqueles que são realmente importantes para nós. E se de repente, por um acaso, façamos sozinhos, então que seja conosco mesmo, com os espíritos de luz que nos cercam, com muita esperança e com muita renovação para mais um ano, né? Boa noite, Sueli. Bom, que todos possam ser bem-vindos. Espero que o amor tenha feito morada no coração de cada um hoje um pouquinho mais. O amor para com o próximo, para com os nossos familiares, conosco mesmo, né? Então hoje o tema vai ser Páscoa. Mas primeiramente vamos para os nossos recados de costume. Então, só para lembrar, semana que vem nós temos a campanha Alta de Souza no sábado, né, dia 10/4. Então, se vocês puderem colaborar, divulgando, doando, nós agradecemos, e as famílias também que receberão, né? Só para lembrar também, nossa casa espírita está aberta aos domingos das 9 às 10 da manhã, somente para orações, para levar, né, os nomes dos que estão precisando de vibrações. Temos a caixinha de vibração, o livro. Lembrando também das nossas lives diárias, né? Todo dia às 18 horas, aqui no nosso canal do Facebook. Depois,
essas lives são convertidas em vídeos e vão para o nosso canal do YouTube. Quem puder passar lá, se inscrever, deixar seu like, né? Ajuda a impulsionar somente a mensagem espírita, né? Bom, então agora que nós demos tempo para os demais se juntar a nós, vamos em uma só voz sobre as bênçãos do alto, com a ajuda do nosso Mestre Jesus, que todos os males possam ser removidos, todas as formas, pensamentos que estiverem agora em nossos lares possam ser transmutados para o bem. Nós mesmos, nossas células possam alcançar a vibração mais alta que é possível para nós, nos dando harmonia, equilíbrio, paz. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, falar de Páscoa é falar de uma das festas bem antigas que comemora, principalmente celebra, né, a libertação do povo hebreu da escravidão do Egito. Então, primeiramente, essa seria a Páscoa judaica. E depois, com o passar dos tempos, né, mais ou menos 1500 anos depois, com a vinda de Jesus, essa celebração ela teve mais um cunho cristão devido à ressurreição de Jesus 3 dias após a sua crucificação. Então a Páscoa ela é significativo de renovação, de retorno à vida espiritual, matando, portanto, o materialismo. Se nós pensarmos, seria o segundo nascimento do ser encarnado. A primeira seria quando ele vem ao mundo, que nós até se pudéssemos colocar como uma simbologia, a qual a Páscoa possui tantas simbologias, seria o nascimento, né, do homem, seria como o verão. E a segunda, né, a segunda vida, esse renascimento, esse nascimento para a vida espiritual, que todos nós, em algum momento das nossas vidas, nós alcançamos, seria então, se comparássemos a, por exemplo, uma estação do ano, seria como a primavera. Mas ainda, se nós olharmos a primavera, lá nos países onde deram origem a essa celebração, então os países de clima temperados, né? A primavera ela acontece em meados, né, de março para até meados de abril e nesse momento, né, ela também vem após o quê? O inverno. Que então o ser que nasceu e pôde viver para o materialismo, que seria a vida material, então crescer, comer, estabelecer suas funções na sociedade, e depois então esse ser
ele tornaria que algo que o próprio materialismo não lhe oferece mais. Então ele precisa de algo. Sempre ele vai precisar de algo. E aí seria o segundo nascimento. Seria aí que iniciaria aquela vida espiritual, né? Então que culminaria na primavera, mas viria sempre depois de um intenso inverno. Então, se nós olharmos para o momento atual, onde nós estamos passando por alguns invernos, alguns mais, outros menos, então nós teríamos uma relação muito interessante, né, desse momento que nós passamos com a Páscoa cristã, que seria depois de um inverno, de um sofrimento, de intensas dores, nós poderíamos renascer para essa vida espiritual. E aí entraríamos na primavera das nossas vidas. Então, meus amigos, a Páscoa, ela significa reflexão. Reflexão de todos os sinais, os sintomas que nós, como seres que estamos vivendo na matéria, estamos fazendo em cima das nossas menções espirituais. Vemos que estamos passando por situações complexas, onde muitos não estão tendo o equilíbrio necessário, se deixando tomar por baixas vibrações, deixando suas emoções, seus instintos guiar suas vidas. E aí então nós passamos pelo vale do sofrimento, pelo Calvário. Só que nós precisamos entender que a vida material, ela deve ficar para trás, porque ela é que rege e que banha o sofrimento do ser. Quando nós acordamos para essa vida espiritual, nós então ressurgimos. É nesse momento que a gente ressuscita, ressurge, vive a vida com outros olhos, com outra abrangência e passa a enxergar que a vida, ela é muito mais do que momentos de sofrimento. Então Jesus veio nos deixar uma simplesmente mostra, né? Singela mostra da personificação das leis divinas. Um ser que viveu aqui na Terra por 33 anos, mas que em apenas 3 divulgou, exemplificou toda essa personificação das leis de Deus. Exemplificou para aquele povo que não conseguia entender o que era amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas, amar uns aos outros. Então ele veio exemplificar, porque como aquela população, né, daquela época, como ainda muitos de nós, como nós ainda vivemos, sempre deixando aquele ego exacerbado falar mais alto, colocando a agressividade de fora, sempre tentando se proteger de algo que ao menos nós nem sabemos o que vem pela frente, vivendo numa ansiedade constante. E ele veio mostrar, né, o quanto que a nossa vida, ela depende muito mais de nós mesmos, dessa reforma íntima que nós devemos entender, que nós devemos realizar diariamente. Então, quando a Páscoa é renovação,
é o que todos nós estamos precisando neste momento. Renovar a nossa fé, renovar o nosso sentimento, acreditar que essa vida material, ela é passageira e que a nossa luz que deve sempre estar brilhando. Muitas vezes esquecemos que somos seres espirituais vivendo uma experiência material e nós guardamos os melhores sentimentos dentro da gente por medo. Nós sempre estamos vibrando no medo. Vibramos no medo, na insegurança e muitas vezes não nos permitimos amar com medo de sofrer, com medo de alguém nos enganar, com medo de alguém interpretar a gente mal. Nós fomos criados numa geração, numa sociedade que nos limitou muito. Muitas vezes a própria educação era: você não pode dividir o que é seu, porque senão vai lhe faltar. Então a gente viveu uma escassez, foi nos ensinado uma grande escassez. E hoje nós estamos abertos, nós estamos com uma consciência muito maior para interpretar esse momento. Então, é diante desse simbolismo da renovação que nós devemos acreditar que tudo passa e olhar como o Mestre Jesus. Ele não quis ser salvo, ele simplesmente amou. E quando ele voltou, ele ainda levou aqueles espíritos sofredores que estavam sofrendo no umbral, assim como Judas, para locais onde realmente eles poderiam ficar devido à sua vibração. Ele apareceu para mulheres, para mostrar ainda naquela época que a mulher, ela merecia algum lugar na sociedade. Ou seja, ele foi puro exemplo de como educar, como amar, como viver, como se perdoar. Ele foi pura compaixão, mostrando que quando nós caminhamos com a luz, nossos medos não precisam existir. E hoje nós vemos o quanto é exigido de nós mantermos então essa vibração alta, para que nós não entramos em sintonia com essa frequência baixa. Ele veio nos mostrar que o medo não precisa mais existir. Muitas vezes dizem que ele simplesmente lavou os nossos pecados. Mas ele veio mostrar que os pecados nós mesmos podemos pagar. Mas ele veio personificar essa lei do amor para nós. Então, quando nós olhamos a vida de Jesus, essa passagem, que ele veio deixar muito claro que a morte não existe. Muitas vezes nós espíritas falamos, nós não comemoramos a Páscoa porque nós não acreditamos na morte. Mas é um excelente momento para a gente vir aqui, refletir, meditar sobre o que é viver, progredir, se preparar durante uma vida toda
depois se doar, amar acima de tudo e deixar a sua essência divina falar. E que o que vem acontecer pela frente, nós não devemos sofrer. Nós devemos confiar, assim como Jesus sempre nos mostrou, em confiar no Pai, em confiar em Deus. Mas muitas vezes, tão pequeninos que somos, nós nem percebemos que fazemos escolhas, negamos o caminho que com carinho Deus vem nos colocando, trilhou, que nós mesmos trilhamos lá naquela preparação reencarnatória e nós desviamos desse caminho. Novamente vem alguém, nos coloca nesse caminho, nesse trilho novamente e nós vamos desviando. Vamos desviando porque ficamos com medo. É sempre o medo. O medo, ele vem barrar as nossas atitudes, as nossas escolhas. Ela vem, a insegurança vem nos tirar do caminho e aí nós nos tornamos reativos, agressivos, impacientes. Porque a centelha divina que brilha dentro de nós é puro amor. É o amor incondicional. E ela brilha para nos mostrar esse caminho, o caminho do bem, o caminho do amor. Hoje, em plena Páscoa, muitos hospitais estão lotados. Nós, com a graça de Deus, estamos em nossos lares, onde ainda é um local seguro. Se estivéssemos em guerra, nem nossos lares seriam seguros. Então acalmemos os nossos ânimos, deixemos essa paciência, esse amor de Deus trilhar esse caminho para nós, para que consigamos vencer. A coragem existe dentro de nós. Muitas vezes o caminho está cheio de pedras, uma areia quente que queima os nossos pés, o sol escaldante nos faz até perder a visão. Mas se com calma, paciência, consigamos trilhar e vamos conseguindo trilhar esse caminho árduo, logo, logo, um oásis vai estar à nossa volta. Muitas vezes, não é aquele oásis que nós esperávamos, cheios de riquezas, mas era tudo o que necessário nós precisávamos. A maioria de nós escolheu, meus amigos, estar hoje aqui. Muitos estão com medo, estão perdendo as forças e se entregando. E eles dependem de nós. Eles dependem para que nós mostremos, encorajamos eles a seguirem mais um pouco, para que eles possam ver as flores do caminho, depois das tristezas, depois do inverno, porque sempre vai haver a primavera. Nós humanos, muitas vezes escolhemos a primavera em nossas vidas, a natureza não. Se a gente pensar, principalmente, que a primavera, ela vem depois do inverno, depois daquele frio, daquele vento que queimou toda a vegetação, ela vem corajosa, responsiva ao sol, responsiva ao vento quente, para florescer. Novamente, não vamos forçar, só vamos deixar o amor de Deus que há dentro de nós abrir-nos para a nossa vida,
para esse caminho e vamos florescer. Vamos florescer. Porque é isso que Deus espera de nós. Ele não nos colocou aqui para sofrer, meus amigos. Ele nos colocou aqui para sermos felizes. Mas o que é a felicidade? É ser grato. É ser grato por tudo. E é assim que os espíritos felizes o são. Não é porque eles têm riquezas, é porque eles já enxergaram as virtudes. Essas são as riquezas do céu. É nisso que nós temos que gastar energias, em mexer, vasculhar aqui dentro, silenciar, acalmar o nosso espírito e encontrar o caminho certo, porque a centelha, ela aponta, ela vibra, ela coloca nós naquele trilho certo que precisamos seguir, mas precisamos ser corajosos. Precisamos sintonizarmos com as altas frequências. Não precisamos do medo. Ele não precisa existir mais. Nosso mundo vem tendo muitas facilidades. Nós não precisamos ir buscar água no poço, não precisamos cortar lenha. Nós precisamos trabalhar. Isso sempre, até em mundos felizes. Então, a verdadeira felicidade está em saber que o futuro é aquilo que nós fomos predestinados a viver, deixando o ego exacerbado de lado, deixando o medo, a insegurança e abrir os ouvidos para as nossas intuições, que cada vez mais os espíritos de luz vão estar do nosso lado, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Precisamos sim olhar Jesus como o exemplo que foi nas suas meditações, no seu bom senso. E se nós acharmos que Jesus está muito longe como um exemplo a se seguir, existiram tantos mestres que passaram por aqui, tantos espíritos elevados, Chico Xavier, Batuíra, Bezerra de Menezes, e aí vai. Tantos que viveram encarnados entre nós, passaram por muitas dificuldades, mas deixou a centelha divina brilhar. E é isso que nós precisamos. Que a partir do momento que acreditarmos no Pai e que todas as dores são passageiras, elas nem irão doer mais. Elas vão querer nos desequilibrar, elas vão querer nos desestabilizar, mas com esperança, com coragem, nós vamos vencê-las todas, todas. Bom, eram mais ou menos essas considerações que eu gostaria de trazer para esse momento. Eu vi um vídeo muito bonito recentemente num hospital, onde que, principalmente para a ala dos internados com Covid, um dos funcionários entrou com um violão, duas pessoas também da área da saúde, cantando pelo corredor, músicas que falassem desse momento da Páscoa e levando um chocolate para aqueles que estavam acordados,
como simbolismo da Páscoa, como simbolismo do amor, né? Me desculpem, acabei me emocionando. Mas é isso, porque a própria oração de São Francisco, que não é nem bem de São Francisco, né? É antes dele até essa oração, mas ela recebeu seu nome e ela diz muito bem: é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas não é a morte do corpo físico, é a morte do ego exacerbado, é a morte do egoísmo, é a morte do materialismo. É só assim que nós podemos viver a vida eterna que nós sempre esperamos. E não é a vida eterna do lado de anjinhos, mas sim em busca de novas virtudes, porque cada dia nós conquistamos e construímos cada vez mais, uma a uma. Então, nesse momento, eu peço para que todos novamente elevem nossos pensamentos e juntos com a Fraternidade de Maria, que rege os trabalhos da nossa casa espírita, que recebe o nome Maria de Nazaré, agora renova todas as nossas forças, nos dando esperança, força, coragem, resignação, resiliência, assim como o Mestre nos deu de exemplo. E que agora nossa família, nossa casa, possa receber as bênçãos desse céu, desse Deus que é puro amor, trazendo paz, união, desculpem-me, trazendo união para todos nós. Vamos mentalizar rapidinho uma luz rosa envolvendo o nosso planeta Terra e dissolvendo toda energia negativa. Trazendo tranquilidade, muita tranquilidade no coração dos nossos irmãos, de todos os estágios, encarnados, desencarnados, e que eles possam, principalmente nossos irmãos desencarnados, sentir essa vibração de amor que nos envolvem agora. Que nós só queremos o bem deles. Muito obrigada, meus amigos, por esse momento tão importante, por essa oração que realizamos aqui, tão importante para esse planeta agora, pois é trabalho de formiguinha que nós vamos construindo para o bem maior. Então, lembrando que nossas lives acontecem aqui diariamente às 18 horas. Amanhã estamos com a Vânia, terça e quarta com o nosso querido Sérgio, quinta o Ezequiel, sexta novamente a Vânia, sábado Ezequiel e domingo, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Comigo, Arielle, e vocês, que são muito importantes para mim sempre. Muito obrigada, meus amigos. Uma boa semana, com muita luz no caminho de vocês,
com muita energia boa. Fiquem na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Beijo para todos vocês. Tchau!